Podemos dizer que no poder, na justiça, falar em divórcio foi a partir da década de 70, com o skit. Olha, na sociedade sempre houve esse anseio, né, por uma possibilidade de divórcio, né? Mas a legislação brasileira, até a década de 70, não permitia, não existia o divórcio. O divórcio passou a existir apenas com a Lei 6.515 de 1977. Antes disso, o legislador criou uma situação provisória, que é uma novidade jurídica internacional, uma situação que só existia no Brasil, que era o chamado desquite, né? As pessoas deixavam de conviver, mas não havia dissolução do casamento entre elas, né? Então, a sociedade brasileira ansiava por uma autorização que já havia nos outros países, né? Uma legislação que permitisse o divórcio. E isso só foi conseguido em 1977, e mesmo assim a duras penas, né? Um projeto de lei que foi muito debatido no Congresso e que acabou sendo aprovado com várias situações que impediam ou dificultavam esse divórcio, né? Então, em primeiro lugar, a lei só permitiu o divórcio em determinadas hipóteses, bastante restritas, né? Em segundo lugar, a lei exigia para o divórcio um prazo bastante amplo, bastante grande de separação das partes. E, além disso, a lei também exigia um processo prévio, uma situação jurídica prévia ao divórcio, que era a separação judicial. Então, era bastante complicado se divorciar mesmo com essa autorização, né? Então, até pouco tempo atrás, né, as pessoas, para se divorciarem, precisavam ingressar com 2 processos na justiça. Então, primeiro elas ingressavam com um pedido de separação judicial, para que a justiça declarasse que eles estavam separados judicialmente, mas essa declaração ainda não colocava fim ao casamento. E depois de um prazo exigido pela lei, eles poderiam ingressar com o segundo processo, pedindo a conversão daquela separação em divórcio, né? E tudo isso durou até agora, a Emenda Constitucional 66, quando foi suprimida essa situação provisória da separação judicial. E também foi suprimido o divórcio direto, que já existia, né? Também houve alteração legislativa na lei do divórcio para permitir o divórcio direto sem separação judicial, mas até então, desde que as pessoas comprovassem estarem separadas de fato há mais de 2 anos. Então, com a Emenda Constitucional 66, agora em 2010, foram abolidos a exigência para a separação judicial prévia ou para a separação de corpos, a separação de fato por mais de 2 anos. Hoje, as pessoas podem ingressar com divórcio independentemente de prazo de separação e independentemente de terem ingressado anteriormente com um outro processo para conseguir uma situação provisória, que poderia ser um desquite ou uma separação judicial. Então, hoje, o divórcio está bem facilitado, né? É mais fácil hoje você se divorciar. O que mudou com a Constituição Federal de 88? A Constituição ela reduziu os prazos para o divórcio, né? E passou a permitir o divórcio direto, que até então não havia essa possibilidade, um divórcio sem prévia separação judicial. Então, a Constituição Federal, em 1988, estabelecia que o divórcio poderia acontecer em 2 hipóteses: ou após uma separação judicial por mais de 1 ano, ou após uma separação de fato, sem separação judicial, mas há mais de 2 anos. Né? E essa situação foi amenizada agora novamente na Emenda Constitucional 66, que aboliu a exigência de prévia separação judicial e aboliu a exigência de prazo para o divórcio direto. Então, hoje as pessoas podem ingressar diretamente com a ação de divórcio, sem comprovar nenhum prazo de separação de fato. Entendi. 2007, pode se separar no cartório, mas tem a questão da regra que quando você tem filho, não pode. Pois é, nós tivemos antes da Emenda Constitucional 66, uma legislação que passou a permitir o chamado divórcio extrajudicial, né? Então as pessoas poderiam realizar o divórcio fora do Poder Judiciário, procurando diretamente o cartório e realizando esse divórcio por meio de uma escritura pública. Todavia, esse divórcio, para ser feito extrajudicialmente, evidentemente que só pode ser um divórcio consensual, não pode haver litígio entre as partes. Além disso, a lei em 2007 exigiu, para permitir o divórcio extrajudicial, a inexistência de filhos menores ou incapazes, né? Então, sempre que houvesse filho menor ou, ainda que maior, incapaz, continuava havendo a necessidade do divórcio judicial, né?
Agora, a verdade é que essa lei ela foi feita com a intenção de beneficiar o judiciário e reduzir o número de processos de divórcio em tramitação, mas, pelo menos nas comarcas do interior ou das localidades mais pobres, ela não conseguiu atingir seu objetivo. Por quê? Porque é muito mais barato divorciar judicialmente, né? Quando a pessoa ingressa com um processo de divórcio judicial, se ela não tem recursos financeiros, por exemplo, para pagar o advogado ou as custas processuais, ele pode se beneficiar da chamada gratuidade de justiça, né? Então, o processo de divórcio ele é gratuito para as partes, nessa hipótese. E ele tem um defensor público contratado pelo Estado, né? Uma pessoa que é concursada para exercer a função e que vai advogar ali para eles no processo de divórcio. Já no divórcio extrajudicial, a pessoa tem que obrigatoriamente comparecer com um advogado em cartório. Aqui no Distrito Federal, a Defensoria Pública não faz esse trabalho de acompanhar as pessoas até o cartório para se divorciar. Então, o resultado, as pessoas teriam que contratar um advogado particular para fazer o divórcio extrajudicial. Outro problema é o custo da escritura pública. Uma escritura pública de divórcio hoje, no Distrito Federal, ela sai no mínimo R$ 1.027 quando as pessoas têm pelo menos um imóvel a ser partilhado. Então, o valor pode ficar mais barato se não houver bens. Agora, havendo pelo menos um imóvel, o valor mínimo é R$ 1.027. Resultado, é muito mais barato divorciar judicialmente. Então, pelo menos aqui em Ceilândia, eu posso garantir que essa lei de 2007, que permitiu o divórcio extrajudicial, não provocou, como se esperava, uma redução nas ações de divórcio. Na verdade, até hoje aqui, a grande maioria dos divórcios são feitos judicialmente. Ouvi comentários de colegas meus, magistrados em Brasília, que lá a situação é um pouco diferente. Os processos de divórcio costumam demorar um pouquinho mais, né? E as pessoas às vezes têm uma certa urgência e preferem fazer o divórcio extrajudicial. Aqui em Ceilândia eu posso garantir que isso não acontece, aqui é muito raro haver um divórcio extrajudicial. Até hoje a grande maioria dos divórcios acontece judicialmente. Outro problema da lei, evidentemente, é que ela veio para beneficiar as pessoas que estavam dentro de um consenso, né? E numa situação de divórcio, é preciso reconhecer que na maioria das vezes o divórcio é litigioso. Então é claro que esses divórcios litigiosos são todos direcionados, evidentemente, para o Poder Judiciário. Entendi. Qual o prazo quando a pessoa quer se divorciar, até chegar no final? Então, eu documentei, está aqui, estabelecido, acabou. Aqui em Ceilândia, nós temos 4 varas de família para atender essa situação. Aqui eu posso garantir que o prazo é bastante curto. Fizemos aqui uma conta rápida. Alguns meses atrás, descobrimos que, na média, as nossas ações de divórcio que estavam demorando 6 meses da distribuição até o arquivamento. Arquivamento com trânsito em julgado, após o julgamento de todos os recursos e não havia mais possibilidade de recurso, evidentemente, né? Após a expedição do mandado de averbação do divórcio. Agora, esse prazo é um prazo médio. A grande maioria das ações de divórcio que nós conseguimos encerrar um prazo de 45 dias, de até 45 dias. É um prazo bastante curto, né? Aqui nós temos o hábito de marcar uma audiência prévia de conciliação logo após o protocolo da inicial. Então, ainda que a ação seja de divórcio litigioso, existe a possibilidade de converter num divórcio consensual nessa audiência. E nós temos conseguido êxito nessas nossas tentativas de conciliação nessa audiência prévia. Então, a maioria dos processos termina em 45 dias. Por que a nossa média chega a 6 meses? Porque nós temos uma situação bastante interessante aqui em Ceilândia. O grau de imigração, índice de pessoas imigrantes aqui é muito grande, muito grande. Então é muito comum nós termos aqui divórcios de pessoas que estão tentando se divorciar de uma parte que reside no outro estado da federação, né? As pessoas já estão separadas, a pessoa veio para o Distrito Federal, veio trabalhar aqui, mudou para cá, mas o cônjuge reside no outro estado. Aí sim, esse processo demora muito, porque depende de uma carta precatória de citação, né? Depende de uma outra carta precatória de intimação para outra parte ser intimada a comparecer à audiência ao julgamento, e é um processo que ainda pode ter alguns recursos, né? Então aí é por isso que a nossa média acaba chegando em 6 meses. Mas quando ambas as partes da ação de divórcio residem em Ceilândia, ou pelo menos aqui no Distrito Federal, o prazo cai bastante. Amigável ou não, qual é a maior demanda? A maior demanda é pelo divórcio litigioso. Então, quando nós recebemos as ações, mais ou menos
70% são de divórcios litigiosos, 30% são divórcios consensuais. Agora, desses 70% de divórcios litigiosos, 2/3 deles, mais ou menos, nós temos conseguido converter em divórcio consensual, realizar um acordo na audiência prévia de conciliação. Então, no final, o montante de ações que acabam sendo julgadas como divórcio litigioso realmente é pequeno. Entendi. Hoje tem vários, falar em regime de bens, ao casar, você tem um leque de escolhas, né? É verdade. Antigamente tinha isso, não? Havia também. Só que a lei sempre escolheu um regime legal, né? Então, quando as pessoas não fazem a opção, tanto agora na vigência do novo Código Civil quanto na vigência do Código anterior, a lei presume e aplica um regime, que é o regime da comunhão parcial, né? Então, durante muito tempo, até, se não me engano, em 1971, o regime obrigatório é da comunhão universal, né? Então, as pessoas que se casaram naquele período sem pacto antinupcial se casaram pelo regime da comunhão universal. De lá para cá, a regra passou a ser regime da comunhão parcial. O Código atual manteve esse regime da comunhão parcial, mas é claro que as pessoas podem optar por outro regime previsto na legislação. Mas, claro, tem que realizar um pacto antinupcial e estabelecer as cláusulas desse regime, né? Entendi. Então ainda é possível a pessoa optar por uma comunhão universal ou pela separação de bens. Os dados mostram que o número de divórcios também os números aumentaram, mas também acontece o recasamento. Acontece. Qual é a análise que o senhor faz disso? Você que trabalha diretamente nisso. Pois é. Nós saímos de uma situação no Brasil em que o divórcio era difícil. Então, tínhamos que esperar muito tempo, passar por uma situação prévia de desquite, depois de separação judicial para depois conseguir o divórcio. E, além disso, tinha que esperar um prazo entre a separação judicial para depois pleitear o divórcio. Isso dava tempo às pessoas de refletirem muito sobre a própria atitude. Então, era muito comum, e a legislação permitia, que após a separação judicial, as pessoas se reconciliassem, comunicassem o fato ao Poder Judiciário e o juiz restabelecia a convivência daquelas pessoas por sentença, né? Eles voltavam a viver juntos, casados, sem problema nenhum. Hoje, nós estamos numa situação diferente. Nós estamos num mundo que é muito imediatista, as pessoas tomam decisões rápidas, sem pensar muito. Às vezes se arrependem das decisões que tomam. Então, lamentavelmente hoje, como uma pessoa entra com ação de divórcio direto, sem precisar comprovar prévia separação, de fato, é muito comum pessoas recém-casadas, por exemplo, ingressarem com ação de divórcio. Nós temos casos aqui de pessoas que ingressaram com ação de divórcio 1 mês, ou 2 ou 3 meses após o próprio casamento, né? E numa situação como essa, né, às vezes a pessoa não amadurece a ideia e no calor dos acontecimentos ingressa com a ação de divórcio, o divórcio, como eu disse aqui, acaba sendo rápido, acaba saindo e a pessoa se arrepende. Então, nós já tomamos conhecimento aqui de casos, pessoas que se divorciaram aqui conosco, acabaram se casando de novo, por terem se arrependido do anterior divórcio, né? E hoje não há remédio, não há como você reverter uma decisão de divórcio após o trânsito em julgado. Então, não há outra opção. Algumas pessoas se casam novamente e outras que arrependeram passam a viver juntos na condição de uma união estável, sem se casarem, né? Mas isso também é uma situação que merece uma análise jurídica posterior. São pessoas que em algum momento vão ter que ingressar com um processo na justiça para declarar, para reconhecer essa união estável. A questão do adultério, principalmente para a mulher, antigamente era rígido isso para a mulher. Como é que a justiça vê isso hoje? Hoje está mais... Pois é, as coisas mudam muito, né? O adultério, até pouco tempo atrás, era crime, né? É uma figura penal que foi abolida. O crime foi abolido há muito pouco tempo, alguns anos apenas, né? E realmente, antigamente, essa discussão de adultério no processo de divórcio era uma coisa, né, que provocava efeitos catastróficos para as próprias partes, né? Era desonra para uma parte e vergonha para outra, né? Hoje, o que acontece é uma coisa até curiosa, né? Hoje, como a lei não exige mais a declaração de motivo, ninguém precisa declinar um motivo para pedir o divórcio, as pessoas, mesmo numa situação de adultério, não discutem mais essa situação no processo. Quer dizer, é uma situação que não chega mais no processo, não é mais discutida ali no processo. Ninguém vai mais
entrar nesse assunto ou comentar o assunto, a pessoa pede divórcio e ponto, porque ele não precisa mais justificar o seu pedido, ele não tem que apresentar uma razão para pedir divórcio, né? Então hoje não há mais essa discussão, né? Então aquela situação que nós tínhamos anteriormente, da pessoa ter que alegar e demonstrar um motivo para o divórcio, e isso numa situação como essa, por exemplo, é algo absolutamente que deveria ser evitado, né? Hoje não acontece mais. Antigamente tinha que expressar um motivo? Tinha que expressar um motivo, né? Então a pessoa, quando surgiu a legislação, a lei do divórcio, 1977, ela exigia a demonstração de uma ruptura dos deveres do casamento, e esse seu exemplo é um exemplo de ruptura dos deveres do casamento, ou, por exemplo, alegar a doença do cônjuge para pedir o divórcio. Era um dos motivos, né? Então, esses motivos tinham que ser provados no processo. E muitas vezes esses motivos eram debatidos, principalmente no antigo processo de separação litigiosa. Uma parte querendo provar um motivo para pedir a separação judicial e outra parte querendo mostrar que aquilo não aconteceu, né? Hoje essa discussão não acontece mais, então os processos são muito mais rápidos, são muito breves, justamente porque se evita esse tipo de discussão, né? Hoje só permanecem casadas as pessoas que realmente querem, então basta um dos cônjuges desejar o divórcio será realizado, sem que seja necessário apresentar qualquer razão.